Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. Uma história que fala acerca de uma mulher chamada Agar. Louvado seja o nome do Senhor. É sobre a sua vida que nós iremos ministrar nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 16, 1 a seguir. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei eu filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus nessa noite. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que fala muito acerca de crises e humilhações. E para começar essa mensagem nesta noite, nós vamos ministrar acerca de Agar e suas crises. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos, aleluia, pedir licença para voltar nessa leitura, no ponto da leitura da mensagem, um pouco mais para frente, porque nós vamos fazer aqui uma introdução acerca de uma promessa que Deus fez na vida de um homem chamado Abraão. Deus chama Abraão e faz a ele uma promessa. Diz que faria dele uma grande nação, mas o tempo se passa, a sua mulher Sarai envelhece, Abraão também envelhece, os tempos de Sarai cessam. Louvado seja o nome do Senhor. E ela usa de estratégias humanas, de um costume da época, a qual, quando a mulher era estéril, no próprio contrato de casamento havia uma cláusula que ela tinha que prover uma outra esposa para o seu marido, para que ele pudesse gerar filho por meio dela. E este era o caso desta mulher chamada Sarai. Havia uma promessa na vida deste homem chamado Abraão, mas a sua mulher era estéril. Os seus tempos já haviam cessado. Muitas e muitas vezes há uma promessa na tua vida, e o tempo vai se passando, parece que nada está acontecendo, parece, aleluia, que Deus esqueceu de você, esqueceu da promessa. Mas deixa eu te dizer uma coisa:
Tenha calma, passa pelo processo, aguenta firme aí. A promessa ainda está de pé. Aleluia, o Deus que te prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa que Ele fez na tua vida, quando Ele te prometeu, Ele já te conhecia. Quando Ele te prometeu, Ele já sabia aonde você ia errar, aonde você ia acertar. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele não errou na escolha, não errou na promessa. Se nós olhássemos aos olhos humanos, parecia que Deus havia prometido para o cara errado, porque o cara casou com uma mulher estéril. Mas Sara mesmo diz: Deus tem me impedido de ter filho. É Deus que abre a madre, é Deus quem fecha a madre, é Deus quem nos conduz ao deserto, é Ele quem está conosco no deserto, é Ele quem nos tira do deserto por causa do seu desígnio, por causa do seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E estava Abraão naquele deserto de não ter filho, com a esposa com seus tempos já avançados, e ela resolve, aleluia, usufruir do costume da época e prover uma esposa para o seu marido. O que era normal naquele contexto, o que era normal naqueles tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E nesse ponto da mensagem, Agar entra nesse projeto como a esperança. Agar entra nesse projeto como a salvadora da pátria. Louvado seja o nome do Senhor. Ela entra sendo bem tratada, sendo bem cuidada, de como um acordo entre Abraão e Sarai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não estava no coração de Agar este projeto. Esse projeto não foi ela que planejou. Quem planejou foi a sua senhora. Mas eu creio que esse projeto já estava no coração de Deus, já estava nos desígnios de Deus, porque Deus tem suas maneiras de escrever a nossa história. Muitas e muitas vezes, quando Deus está escrevendo a nossa história, quando nós estamos passando em alguns pontos, nós não entendemos o que Deus está falando. Mas Ele está escrevendo, está dentro do seu tempo, está dentro do seu propósito, e ao seu tempo tudo vai se cumprir, ao seu tempo tudo vai se encaixar, tudo vai ficar perfeito, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. E Agar entra no projeto como a salvadora da pátria, como a esperança, como a queridinha. Como um acordo, como foi dito anteriormente. Eu sei. Mas acontece, aleluia, algo inesperado. Ela concebe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fica grávida, e ela começa a desprezar a sua senhora. Começa a desprezar a sua senhora, de maneira que Sarai, aleluia, ela leva a reclamação até o juiz, porque o homem é o juiz da casa, é o cabeça da casa, é o que está escrito na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele tinha, aleluia, a possibilidade de julgar aquela causa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele deixa para Sarai, ele entrega, aleluia, Agar na mão de Sarai. Mas quando ele entrega Agar na mão de Sarai, ele estava entregando junto com ela o projeto, estava entregando junto com ela o seu filho Ismael. Aqui nesse ponto nós vamos ver o homem tentando ajudar a Deus. Havia uma promessa na vida de Abraão, sim, mas ele, aleluia, por não entender o que Deus estava fazendo, por não entender o processo do tempo, aleluia, não entender a grandeza e a soberania de Deus, tentaram resolver com auxílios humanos, por meio de projetos humanos, por meio da lei daquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Deus nos faz uma promessa,
Ai, as coisas começam a andar na contramão daquilo que Deus prometeu. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que os seus filhos seriam incontáveis como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas ele estava casado com uma mulher estéril, que já não tinha mais seus tempos de TPM, louvado seja o nome do Senhor. Aos olhos humanos não podia mais lhe dar filho. Às vezes está assim a tua vida. Deus te fez promessa, mas você está no deserto, está passando pela provação. Ninguém te vê, ninguém acredita em você, ninguém confia no teu chamado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: apenas você precisa acreditar na promessa, não procurar dar jeitinho humano. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha e na tua vida. E ela começa a desprezar. O juiz entrega ela na mão de Sarai. Sarai passa a ser juíza, começa a afligir Agar, e Agar resolve fugir, como foi lido nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ela está fugindo, ela tem um encontro com um anjo, e o anjo diz para ela: volta, volta para a casa da tua senhora. Louvado seja o nome do Senhor, para suportar a humilhação, para ser humilhada. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque não era o tempo de partir, não era o tempo de se retirar. Para tudo existe um tempo, para tudo existe um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E ela volta para a casa da sua, aleluia, da sua senhora, aquela que antes era motivo de alegria, que era a esperança do projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Passa a ser humilhada, passa a ser rejeitada, passa a ser perseguida dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a promessa de Deus se cumpre na vida de Sara, de Sarai. Louvado seja o nome do Senhor, que tem o seu nome mudado para Sara. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ela tem um filho chamado Isaque. Quando Isaque é desmamado, aleluia, quando Abraão, louvado seja o nome do Senhor, teve Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E aí mais para frente, a Sara engravida, tem um filho. Quando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Isaque é desmamado. Ismael, ele zomba de Isaque, porque Ismael já era um adolescente. Louvado seja o nome do Senhor. Isaque era apenas uma criança. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Isaque nasce, Abraão já tinha 100 anos. Se nós for comparar aqui, louvado seja o nome do Senhor, já são 16 anos de diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando Ismael, aleluia, ele zomba de Isaque, Sara leva aquela reclamação até o juiz, leva aquela reclamação até Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha, aleluia, a possibilidade de apaziguar aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não, eles resolvem descartar aquilo que antes foi útil, aquilo que antes foi esperança, aquilo que antes fazia parte do projeto. Agora, como ele tinha um novo filho, eles começam a descartar. Louvado seja o nome do Senhor. E começa, aleluia, a planejar, a despedir Agar. Louvado seja o nome do Senhor. E o juiz julga aquela causa, manda Agar embora. E o que me chama a atenção nesse ponto da mensagem é que esse juiz, ele não foi tão injusto. Quando ele despede Agar com seu filho adolescente, a Bíblia diz que ele lhe dá pão e água. Abraão era um homem rico, era um homem próspero.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele não proveu camelo, Ele não proveu ovelha, não proveu gado sobre a vida do seu filho naquele momento. Simplesmente despede, aleluia, mas conforme a ordem de Deus, porque foi uma permissão de Deus. Deus permitiu que Abraão, aleluia, dispensasse, aleluia, o seu filho Ismael. E ele sai ali apenas com pão e água. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero imaginar a aflição desta mulher. Eu quero imaginar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os pensamentos na cabeça desta mulher. Em outro tempo eu era útil, em outro tempo eu era a esperança, há pouco tempo atrás, aleluia, eu era um xodozinho, agora não sirvo mais, agora estou sendo rejeitada, estou sendo desprezada. Coisa ruim é passar pelo desprezo, passar pela humilhação. Coisa ruim é a ingratidão. A ingratidão de Abraão, a ingratidão de Sara sobre a vida de Agar. Por causa de dois erros, louvado seja o nome do Senhor, esqueceram que um dia ela foi a esperança. Esqueceram que um dia, louvado seja o nome do Senhor, ela foi o tudo que eles precisavam. A ingratidão lhe bateu a porta. A ingratidão lhe bateu a porta. Louvado seja o nome do Senhor. E ela sendo dispensada, lá vai ela pelo deserto, apenas com pão e água. Não tinha camelo, não foi provido recursos. E quando ela começa a andar em um determinado ponto da caminhada, a água acaba, o pão acaba. E aquilo que era aflição para ela, com certeza é multiplicado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, louvado seja Deus, a humilhação aumenta. Sabe por quê? Porque o que ela tinha era pão e água, o pão de água acabou. O que ela tinha era esperança, mas neste momento, aleluia, o pão e a água que dava a ela a esperança também havia se acabado. E a palavra de Deus diz que ela coloca o menino debaixo de uma árvore. Ela se afasta a um tiro de flecha para não vê-la morrer. Imagina, louvado seja o nome do Senhor, a dor de uma mãe. Abandonar o seu filho para morrer no deserto, se afastar de perto para não ver a sua morte. Deixa eu te dizer uma coisa: então te perseguindo, foram injustos com você, te caluniaram. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem problema, tenha calma. Sabe por quê? Porque ainda tem pão na tua casa, ainda tem água na tua casa, ainda tem esperança para você. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a tua provação é muito pequena diante da provação desta mulher chamada Agar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher que não pediu para entrar no projeto, que foi convidada para entrar no projeto, que foi incluída dentro do projeto. É aqueles mesmo que colocaram dentro do projeto, aleluia, expulsaram para fora, lhe jogaram para fora. Muitas e muitas vezes acontece isso na minha e na tua vida. Às vezes você foi canal de bênção na vida de alguém, às vezes você foi provedor na vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor, mas por ingratidão esqueceram todo o bem que você fez. Por ingratidão, aleluia, acharam que você era um problema, começaram a te descartar, te expulsaram. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi expelido para fora. Agar foi desligada da família. Louvado seja o nome do Senhor. Não importava mais o tempo de alegria que ela tinha trazido para aquela casa. Talvez você esteja passando por isso, não se preocupa não. A ingratidão faz parte do processo, a ingratidão faz parte do deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse deserto Deus está contigo, Ele não te abandona. Louvado seja o nome do Senhor. E ela deixa ali o menino debaixo de uma árvore, sai a um tiro de flecha para não ver a sua morte.
havia ido embora a esperança, havia ido embora a sua fé. Quando aquele anjo mandou ela voltar para a casa da sua senhora para ser humilhada, ele fez, aleluia, sobre a vida do seu filho Ismael uma promessa. Havia uma promessa ali, louvado seja o nome do Senhor, mas as expectativas era afinal que tudo tinha dado errado. A expectativa, louvado seja o nome do Senhor, era que Deus havia desistido do projeto. O ponto aqui, louvado seja o nome do Senhor, é que não havia mais esperança, não havia mais solução, não havia mais saída. Uma crise tremenda, a mãe abandonar o filho para morrer, sair de perto para não ver a sua morte, morrer um pouco mais à frente. Imagina o desespero de ambos os lados, porque quando nos desprezam, quando toca em nós, tudo bem, mas quando toca nos nossos filhos, só quem é pai, quem é mãe entende. Só quem ama entende, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o que é o desespero de uma mãe, de um pai, quando alguém toca no nosso filho. Há coisas que o nosso filho passam que, se possível, nós passaríamos por ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Agar, ela chora, eleva a sua voz em choro. Meus irmãos, coisa ruim é a falta de esperança. Coisa ruim é quando estamos no deserto, quando olhamos para um lado, quando olhamos para o outro, não vemos mais saída, não vemos mais solução. Talvez ela até tenha esquecido da promessa que Deus havia feito. Ela pode até ter esquecido da promessa, mas o Deus que prometeu não havia esquecido. A promessa ainda estava de pé. Ela ergue a sua voz, ela chora, louvado seja o nome do Senhor, mas uma voz brada do céu. E Deus diz que ouviu o menino, louvado seja o nome do Senhor. Deus ouve o projeto, Deus ouviu o menino, Deus ouviu a promessa, eu não quero dizer que Deus lembrou da promessa, não, sabe por quê? Porque Deus nunca esquece da promessa, mas é que chegou o tempo, e aí Deus fala com Agar, renova as promessas, louvado seja o nome do Senhor para ela, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus abre os olhos de Agar e mostra para ela um poço. Deixa eu te dizer uma coisa, nós chegamos aqui em um ponto intrigante. Às vezes a prova é tão grande na minha e na tua vida, às vezes a crise é tão grande na minha e na tua vida, o desespero é tão grande na minha e na tua vida, que a porta está escancarada diante dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar. Às vezes a provação, a crise é tão grande, louvado seja o nome do Senhor, que a solução está do nosso lado, mas nós não conseguimos olhar para a solução, estamos tão focados no problema, que a solução para nós é inexistente. A palavra de Deus vai dizer que Deus abre os olhos de Agar e mostra para ela um poço. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não cavou aquele poço, Deus não fez nascer aquele poço já existia, a solução já estava ali. É que o problema, aleluia, às vezes ele nos cega, ele tira a nossa visão, ele tira a nossa audição, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa,
Deus é um Deus que tem a solução para o problema que você está passando. Deus não vai criar a solução, porque a solução já está aí. O que precisa é ter os olhos abertos, e por meio da revelação desta palavra, nesta oportunidade, eu quero te dizer que Deus vai abrir os teus olhos, aleluia, e vai te mostrar aquilo que está em tua volta, que é a saída, que é a solução para aquilo que você precisa, para você sair desta crise, para você sair desta humilhação. E a palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, diz que Ismael foi criado ali naquele deserto. Ismael, ele veio a ser um grande flecheiro, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que ali naquele deserto, para sobreviver, ele teve que se reinventar, longe do conforto da casa do seu pai, longe da prosperidade do seu pai. Não lhe restou outra alternativa a não ser um caçador. Deixa eu te dizer uma coisa: é no deserto que Deus nos dará a estratégia, é no deserto que Deus nos dará a sabedoria. É no deserto que nós temos sabedoria para criar a nossa flecha. Deixa eu te dizer uma coisa: muitos caçam de perto, outros caçam de perto e de longe. A flecha, louvado seja o nome do Senhor, era uma armadura que permitia o homem caçar de longe, permitia o homem atacar de longe. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio da revelação desta palavra, louvado seja Deus, eu quero dizer: Deus vai te dar sabedoria para caçar de perto, para caçar de longe. Porque palavras são flechas que podem dar vida. Nesse deserto, Deus está te ensinando a caçar. Deus está te ensinando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, jogar as flechas. Ele está te capacitando no deserto, Ele está te preparando no deserto. O deserto é dolorido. No deserto faz muito frio à noite, muito calor durante o dia. No deserto a água é escassa, o alimento é escasso, louvado seja o nome do Senhor. Mas a presença de Deus é gloriosa, a provisão de Deus é gloriosa e é presente em meio ao deserto. No deserto Ele manda maná, manda cordoniz, Ele faz jorrar água da rocha. Ele é o Deus que provê na tua vida. Nosso Deus é o Deus da provisão. Para muitos aqui parecia uma história fracassada. Para muitos aqui parecia uma história dando errado, louvado seja o nome do Senhor. Para muitos poderia até parecer um projeto falido, louvado seja o nome do Senhor, uma promessa não concluída. Sabe por quê? Porque aquele, aleluia, deixa eu te dizer uma coisa: os teus inimigos, eles te veem no deserto, eles acham que você está perdido. Deixa eu te dizer uma coisa, louvado seja o nome do Senhor, talvez até o teu pai, a tua mãe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os teus amigos que vêem no deserto, imaginam que você está perdido, mas Deus está te fortalecendo, Deus está te dando estratégia no deserto. Deus está te fortalecendo, está te dando a estratégia. Ismael veio a ser uma grande nação, como Deus havia prometido, uma nação que habitaria diante da face dos seus irmãos. Aleluia. E Deus abençoa a vida de Ismael, aleluia, por ser também descendente de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus não é o Deus que tem bênçãos apenas para um, Ele tem bênção para a família inteira. Não há motivo de ciúme, não há motivo de preocupação, não há motivo de briga. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que pode abençoar um, pode abençoar a todos. Louvado seja o nome do Senhor.
Ismael veio ser um grande homem, um grande flecheiro, que gerou ismaelitas. Louvado seja o nome do Senhor. E esta guerra que começou, aleluia, em um deserto, louvado seja o nome do Senhor, por falta de geração de filho, ela permanece até os dias de hoje. Até hoje existe o conflito entre árabe e Israel, louvado seja o nome do Senhor. Mas os árabes, aleluia, eles habitam diante da face de Israel, porque esta é a promessa de Deus. Ambos são filhos de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Ambos são abençoados, aleluia, são filhos da promessa. A promessa da graça por meio, louvado seja o nome do Senhor, de Isaac. A promessa, aleluia, por meio da lei, louvado seja o nome do Senhor, que gera Ismael, louvado seja o nome do Senhor. Em Gálatas capítulo 4, 21 a seguir, Paulo traz uma alegoria acerca da graça e da lei. Louvado seja o nome do Senhor, usando, aleluia, a vida dessas duas mulheres, Sara e Agar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, aleluia, para Abraão era que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta promessa que estava sobre Abraão, não está apenas sobre a vida de Isaac e de Ismael, mas ela está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, está sobre nós gentios. Louvado seja o nome do Senhor, por meio de Cristo. Louvado seja Deus. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra se tornaram benditas, e eu sou um desses benditos. Você é um desses benditos em Cristo. E para finalizar esta mensagem, louvado seja o nome do Senhor, eu quero terminar dizendo: a promessa na vida de Abraão é que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa promessa está sobre a minha vida, essa promessa está sobre a tua vida. Portanto, aqueles que desejam honra para mim, certamente receberão honra de Deus. Aqueles, aleluia, que me humilham, certamente, aleluia, serão humilhados pelo próprio Deus. Aqueles que me aceitam, louvado seja o nome do Senhor, serão aceitos pelo próprio Deus. Aqueles que te rejeitam, que me rejeitam, serão rejeitados pelo próprio Deus. Terão que acertar as contas com Ele, porque o projeto é dele, a promessa é dele. Ele não erra no projeto, ele não erra na promessa. Ele pode até levar no deserto, mas o deserto não é para matar. O deserto não mata crente. O deserto é o estágio de um homem, de uma mulher de Deus. Todos os grandes homens e mulheres de Deus tiveram que passar pelo deserto, tiveram que enfrentar crises. Louvado seja o nome do Senhor. Com a minha e com a tua vida não é diferente. Com a minha e com a tua vida não é diferente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a promessa que está sobre mim, está sobre você aqui. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deixa eu te dizer uma coisa: se você quer ser abençoado, abençoe as pessoas em tua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque se você amaldiçoa alguém, fala mal de alguém, calunia alguém, Deus transforma toda a maldição em bênção na vida daquela pessoa. E a maldição que você lança sobre a pessoa acaba voltando para você. E é por isso que eu e você não temos o direito de amaldiçoar ninguém. É por isso que eu e você, nós temos que viver pela graça, pela misericórdia. Nós temos que aprender a liberar perdão. Nós temos que aprender a abençoar as pessoas, independente do que elas fizeram pelas nossas vidas.
não importa o tamanho da calúnia, o tamanho da rejeição. Libera perdão, libera graça, libera misericórdia, abençoa a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor, porque enquanto você abençoa a vida deles, Deus abençoa a sua vida. Jó foi abençoado quando orava, aleluia, pelos seus amigos, aleluia, que havia apontado, que havia lhe julgado, que havia lhe caluniado. É assim na minha e na tua vida. Foram ingratos com você, te rejeitaram, te usaram, porque muitas e muitas vezes, aleluia, quando precisam de nós, é tudo bonito, é tudo perfeito, tem até festa. É festa no casamento, como foi na vida de Agar. É um convite especial para fazer parte da família. Mas quando chega no meio da caminhada, diz: não, vamos desligar da família, vamos cortar da família, não pertence mais à família. Deixa eu te dizer uma coisa: louvado seja o nome do Senhor. Não importa se for um ingrato com você, ora pelos ingratos, ora por aqueles, aleluia. Não fique olhando por aquilo que você fez, porque aquilo que você fez para Deus, e você vai receber galardão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem problema se for injusto, não tem problema se te desligaram da família, se te jogaram para fora. Continua marchando, continua acreditando, continua louvando seja o nome do Senhor, adorando a Deus, aleluia, porque o projeto é dele, e é ele quem tem honra para a tua vida, e você, aleluia, vai habitar diante da face dos teus irmãos, para que o nome de Deus seja glorificado. Deus tem crescimento para a tua vida, tem crescimento para o teu ministério, tem crescimento para a tua obra. Louvado seja o nome do Senhor, para o teu ministério de louvor. Aleluia, louvado seja Deus. Não para, não desista, não deixa, aleluia, que a crise venha te cegar. Olhe para o autor e consumador da fé. Sabe por quê? Porque é dele que vem o teu socorro, e quando você clama, Deus escuta a tua voz, ele responde nos altos céus, ele honra a tua vida, ele te abre os olhos e te mostra as portas que estão abertas diante de ti. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar esta mensagem com uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar por crises. Louvado seja o nome do Senhor, porque a vida de homens e de mulheres de Deus é repleta de crises. Às vezes você pode estar vivendo o auge, mas já passou pela crise. Às vezes você pode estar vivendo o auge, mas pode ser que você tenha que passar pela crise. Eu não estou profetizando crise na tua vida, não, mas se você passar, lá você vai entender, aleluia, que o deserto, louvado seja o nome do Senhor, é um estágio. É no deserto que Deus se revela, é no deserto que Ele conhece o meu e o teu coração. Vamos orar nesta noite. Senhor, meu Deus e eterno Pai, diante da tua presença, Pai, eu apresento em teu altar todas aquelas pessoas, Senhor, que estão passando por crises, todas aquelas pessoas, Senhor, que estão sendo rejeitadas, todas aquelas pessoas que estão sendo desligadas, estão sendo expelidas para fora, Pai. Que o Senhor possa guardar. Não importa, Senhor, que despediram de mãos vazias. Não importa, nem sempre, Senhor, as pessoas são justas conosco, mas o Senhor é o Deus que não falha com a tua justiça. O Senhor é o Deus que não falha com a tua promessa. O Senhor é o Deus que não falha com o teu projeto. Continua guardando, continua livrando de todo mal, dando graça, dando sabedoria, continua fortalecendo, continua dando estratégia para ser um excelente flecheiro, Pai. Continua dando estratégia para habitar diante da face dos seus irmãos, para que o teu nome seja glorificado nos céus e na terra, Pai. Senhor, é isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.